Você vai ter para dar. Para dar. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém, Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Jesus, nesse momento, meu Pai, na tua casa, Senhor, o teu servo, Senhor, vão ofertar na tua casa, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, cada um que vai ofertar, meu Pai, que o Senhor venha abençoar grandemente também, Senhor, aquele que não puder ofertar hoje, meu Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo, meu Deus, na vida daquele que está desempregado, meu Senhor, para que o Senhor venha abrir uma porta de emprego para ele, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar suas casas, sua família, seu celeiro, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo também nós repreendemos todo devorador, todo migrador, todo gafanhoto. Cai por terra em nome de Jesus. Que haja abastança na tua casa, no seu celeiro e na tua vida. Que assim seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero deixar uns salmos para a meditação da igreja. Glória a Deus. Irmãos, o Salmo 132 diz assim: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações e de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tua tenda em que moro, nem subirei ao teu leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e ele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono, se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhe ensinar. Também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada, e este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparai uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Promessa do Senhor a Davi. Nós sabemos que o Senhor, quando ele faz uma promessa, ele cumpre. Porque a palavra também diz que ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Amém? Então confie na promessa do Senhor. Espera, porque a palavra diz que todo aquele que espera, alcança. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quantas tempestades vêm me assolar, pelo verbo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme
de Jesus, ó Cristo, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluias. Então que você continue firmado, que tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Espera só mais um pouquinho, amém? Porque o Senhor não é um homem que minta. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ficar firmes. Firme nas promessas. Quem nos fez a promessa, Ele é fiel. Louvado seja Deus. Mais uma vez, esforça-te e tem de bom ânimo. Esforça-te. Tem de bom ânimo. Aleluia, louvado seja Deus. Agora nós vamos ouvir a nossa irmã Yara, que vai louvar ao Senhor na tarde de hoje. E logo após a nossa irmã Renata também, que vai vir aqui ou louvar ou falar aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Estou muito feliz que a Renata está aqui nessa tarde. Sempre estava nos ajudando, mas a vida é assim mesmo. Às vezes dá, às vezes não dá, mas quando vem, a gente, aleluia, põe para trabalhar para Jesus, né? É a seara, a seara. Só os irmãos com a paz, Senhor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor.
posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer e depois tem novidade para você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. E assim agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Deus tem cuidado da sua igreja, Deus tem cuidado do seu povo. Louvado seja Deus. A nossa irmã Renata está com a oportunidade em nome de Jesus. E logo após a nossa irmã Renata, nós estaremos ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. O Senhor já tem falado conosco de várias maneiras aqui nesta tarde. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, né? Já levei um puxado da irmã Edna, mas Deus é fiel em todo o tempo. A irmã veio aqui, a irmã Valéria, e ela falou algo assim muito forte, né? Não sei se os irmãos perceberam que ela passou uma grande opressão para poder chegar aqui. E eu vou falar, irmã, realmente, porque para mim poder estar aqui essa tarde, grande foi a luta. Grande foi a luta travada. E eu falava assim, eu acredito que é por conta da campanha que a irmã está ali fazendo, né? O senhor está ali na frente e ela está fazendo essa campanha. E eu nunca senti tanta dificuldade para poder vir estar junto de uma campanha como eu senti nessa. E eu fiquei, meu Deus, eu vou para a tua campanha, eu preciso ir hoje. E uma coisa de um lado, outra de outro, e eu fiz misericórdia. E comecei a repreender, eu disse, não, mas eu vou. O Senhor está na minha frente e eu vou em nome de Jesus. E para não ficar só em minhas palavras, eu pedi uma palavra ao Senhor. E da mesma forma que o Senhor falou comigo, o Senhor vai falar com o povo dele. Porque o Senhor, ele reúne o povo dele, mas é para falar, é para entregar. E eu creio que se vocês estão aqui, é porque o Senhor tem propósito, o Senhor tem algo na minha vida e na tua vida. Por isso que a irmã Valéria veio, ela passou uma grande luta para chegar aqui, é porque tem algo muito grande para a irmã Valéria tomar posse. E a vitória é dela, em nome de Jesus. Eu aprendi assim, o Senhor já fez esse tratar comigo, eu já tive um tratar com o Senhor, e o Senhor falava assim comigo, ó, quando tiver as coisas muito pesadas, quando você vê, irmão, as coisas muito pesadas, você vê as coisas, meu Deus, como eu vou fazer, como eu vou conseguir? E você vê aquele empecilho de você ir buscar o Senhor, ó, te preocupar não, porque a bandeja do Senhor, Ele está perto para te entregar. Aí ficam os anjos lutando, guerreando para entregar o que o Senhor te preparado, igreja, para te entregar nessa tarde. Porque se você vê o que eu estou
estou vendo só nessa tarde, você vai ver que tem anjos. Tem anjos nessa tarde ocupando estes lugares, mas você precisa abrir os olhos espirituais para você levar o que você veio buscar, igreja. Dá lugar nesta tarde, abre a boca, porque o Senhor tem bandeja, o Senhor tem presente, viu? O Senhor tem algo grande para entregar nessa tarde. E eu vou deixar aqui para a meditação da igreja, que se encontra em Números. Eu quero compartilhar com a igreja, porque da mesma forma que o Senhor falava comigo, eu creio que o Senhor também vai falar com os irmãos. Em Números, capítulo 8, que diz assim: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como detestarei quando o Senhor não detesta. Eu vou repetir mais uma vez. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como detestarei quando o Senhor não detesta. Ô irmão, você é abençoado, eu sou abençoada. Deixa olhares tortos, deixa olhar de cara feia. Liga não, ó, faz pro Senhor. O foco é o Senhor na tua vida. Não olha nem para A nem para B, porque quando somos escolhidos, temos chamado. Ó, igreja, as coisas é tão difícil, porque quando temos o chamado e somos escolhidos, a gente é julgado, a gente é criticado, a gente é caluniado, só porque queremos fazer para o Senhor. Porque na palavra do Senhor, faz para o Senhor e o resto Ele vai acrescentar. Não te preocupa se você está fazendo e tem algo faltando e você queria, Senhor, eu estou precisando disso. Olha, igreja, Ele é onisciente, Ele sabe, faz para Ele primeiro. E ó, igreja, estamos debaixo da dispensação do Senhor, da misericórdia do Senhor. Descansa o coração, a obra é do Senhor. Deixa quem quiser olhar com cara feia, com olhar torto para ti. Não, fique em paz, igreja. Fique em paz. Pede revestimento ao Senhor, porque nesta tarde o Senhor falava ao meu coração e mandava eu passar para a igreja. Ninguém vai amaldiçoar o que eu tenho abençoado. Então recebe essa palavra, leva para o teu lar, para a tua casa e creia, igreja, que tem bênção aí, ó. Tem bênção aí chegando. Você é o profeta do seu lar. Começa a profetizar, a orar. Não precisa vir a OB de fora não, igreja. Você tem a palavra e aqui é o próprio Deus falando com você. Começa a orar no seu quarto e profetiza. Olha, Senhor, está faltando aqui, mas o Senhor vai mandar o maná. Então recebe, igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É verdade. E essa campanha que nós estamos fazendo, né, que se encontra no livro de Daniel, fala sobre a verdadeira batalha, né, Valéria? Espiritual, né? Porque Daniel, ele ora, mas a resposta não vem, porque tem uma luta. Irmãos, enquanto nós estamos aqui, tem guerras, muitas guerras. Por isso que nós não podemos estar dispersos na casa do Senhor. Temos que estar no culto sempre com nossos pensamentos voltados ao Senhor. Sempre orando. Alguém está cantando, a gente está ali, ó, intercedendo. Alguém louvando, alguém testemunhando. Nós estamos intercedendo, porque nós estamos entrando numa guerra espiritual. Não é uma guerra qualquer. A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O Senhor não chamou a gente para ficar brigando um com o outro, querendo puxar o tapete do outro, querer ser maior do que o outro. Eu canto mais, eu prego mais, eu sou assim, eu ajudo mais. Não. Diante de Deus somos todos iguais. A nossa luta é com as hostes espirituais da maldade. A nossa luta é
contra o mal, não é contra o nosso irmão. Entre irmãos nós temos que viver em união, em amor, um ajudando o outro, né? Tem aquele hino da Lauriette, eu até ia pedir para o pastor cantar, né? Para o pastor cantar, acho que dava até tempo do pastor cantar, se ele quisesse cantar para nós, né? Aquele hino da Lauriette, eu acho tão bonito quando na semana eu venho na igreja e ele está cantando com o grupo de louvor, né? Aquele hino da Lauriette, pastor, que diz assim, ó, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Eu gostaria que o pastor cantasse lá de cima e aqui embaixo nós fizéssemos um coral bem limpo para Jesus e depois a gente ouvir a palavra, porque esse hino, ele é uma oração, né? Ele é uma verdadeira oração. Terça-feira passada o pastor cantava aqui junto com o grupo de louvor. Foi tão lindo, irmãos, nós sentimos a glória de Deus, porque esse hino é uma oração ao Senhor, né? Mesmo que nós choramos, nos arrastemos, mas é melhor servir ao Senhor. Ainda que você chore, ainda que as lágrimas corram do seu rosto, mas vale a pena servir esse Deus. Amém? Glória a Jesus. Ó, e vai descer, eita glória. Vamos ficar de pé, igreja, vamos ficar de pé, a nós louvarmos ao Senhor, aleluia. Pastor Gerson vai louvar o Senhor Jesus nessa tarde. Aí ele já fica aqui, aí ele já ora pelo David. David, vem aqui para frente, David. Aí ele já faz tudo completo, como diz o Maurílio. E é só glória a Deus, aleluia. Nós somos um povo feliz ou não somos? Nós somos uma igreja abençoada ou não somos? Aleluia, louvado seja Deus. Jesus é bom demais. Vem cá, David, ajudar o pastor. Segura aqui, vai cá. Sobe lá, ajuda o pastor lá. Graças e paz, igreja, amém? Louvado seja Deus. Esse hino é alto, né? Uma coisa é você cantar no grupo, você cantar sozinho é diferente. Mas Deus é bom, né? Pega o microfone verde ali para nós, dá aqui para o nosso querido, por gentileza. Vamos adorar o Senhor, amém? Já põe o playback para rolar, filho. De ganhar tempo. O Senhor tem algo a tratar nessa tarde aqui, amém? Gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Diga pro Senhor assim: ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm chorar, como um sinal que tu estás neste lugar. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz:
Onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está. Por isso temos a certeza da presença de Jesus nesta casa, neste lugar. Ele chegou aqui e sabia que você estaria aqui, e Ele já preparou algo para o teu e para o meu coração. Não saia como você entrou, saia levando a tua vitória, a tua bênção, a tua promessa, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda, Senhor, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda, Senhor, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Aqui o Senhor está, Deus. Vamos orar, amém? Eu sei que Deus tem uma palavra já no coração do servo dele, e eu sei que o Senhor há de usá-lo em autoridade. Estenda as suas mãos, a Bíblia nos ensina, mãos santas, sem ira e sem contenda, prontas para abençoar, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, que está o teu servo nesta tarde. O Senhor o trouxe aqui, ó Deus, o Senhor já colocou uma palavra em seu coração, e eu creio, eu acredito, que o Senhor tem algo a tratar também conosco. Então, Pai, usa-o com autoridade, que ele venha falar tudo aquilo que o Senhor já colocou em seu coração, para que possamos sair daqui edificados, vivificados, transformados pelo poder da tua palavra. Deus, nós somos carentes, dependentes da tua graça e do teu favor. Então fala conosco, ó Pai, porque nós com os teus servos ouvimos a tua voz, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. Queridos, estou muito feliz com o Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos. Confesso que essa semana que passamos foi uma semana muito difícil, muita correria, quase a semana toda pregando. Chegou no domingo à noite, a voz sumiu, foi embora, não sei para onde foi. E aí eu comecei uns tratamentos para que nós tivéssemos a oportunidade de estarmos juntos aqui nessa tarde. E o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração para essa tarde. Eu quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. É um texto bastante conhecido. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 21. E agradecer, enquanto você procura, agradecer mais uma vez a missionária
Edna, que nos concede essa oportunidade de estar neste lugar tão gostoso que é a tarde da bênção. Confesso que segunda-feira estou indo embora já com saudade. Agradecer ao pastor, a toda a igreja que tem nos apoiado, tem nos abraçado com tanto amor e carinho. E eu fico feliz sempre quando eu tenho a oportunidade de estar neste lugar. Todos encontraram? Diga amém. Mateus capítulo 14, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. E depois de mandá-las para casa, Jesus subiu ao monte a fim de orar. E quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. E enquanto isso, os discípulos distante da terra firme lutavam contra as ondas, pois o vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando por cima das águas. E quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordena que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e a gritar: Senhor, salva-me. No mesmo instante, insistiu. Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Você pode se assentar? Enquanto isso, você pode glorificar ao Senhor, porque você tem liberdade para adorar ao Senhor nessa tarde, louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Queridos, apesar desse texto ser um texto bastante conhecido de nós, crentes, que amamos a leitura da palavra do Senhor, algo muito mais profundo daquilo que nós podemos imaginar nesse texto. Se nós olharmos, nós estamos diante de um texto onde Jesus, ele prezava pelo ensino da palavra. Jesus tinha uma certa preocupação em pregar para aquela multidão, para o povo que acompanhava, e a preocupação de Jesus era que aquele povo que estava ali reunido, que estava ouvindo as suas ministrações, saísse daquele lugar sem entender de fato o que ele estava querendo dizer, o que ele estava ensinando. É por isso que você vai ler uns capítulos antes, você vai ver Jesus ensinar falando por parábolas, que era uma forma mais fácil, uma forma mais tranquila que Jesus achava, de maneira que aquelas pessoas que ouviam, entendiam e saíam dali conscientes daquilo que Jesus tinha reservado para eles. No capítulo anterior, você vai ver Jesus falando dessa forma. Jesus fala diversas parábolas até o momento em que nós chegamos no capítulo 14 e nós vemos que chega um cenário onde não é um cenário favorável, e diante desse capítulo 14, nós vemos que Herodes se levanta contra a igreja de Cristo, ele começa a perseguir a igreja de Cristo, e diante desse cenário que os discípulos estão, que o povo ouviu a palavra de Jesus, que absorveu aquilo que Jesus tinha ensinado, a Bíblia nos diz que João havia sido preso e ele tinha no seu coração, no seu pensamento, de matar João. E a Bíblia Sagrada diz que ele tinha um certo medo, porque se ele matasse João, iria causar uma revolta muito grande contra aquele povo,
porque aquele povo que seguia o que Jesus ensinava, aquilo que Jesus falava, ele era de fato, verdadeiramente um profeta de Deus. A Bíblia vai nos dizer que durante uma festa de aniversário, o rei Herodes estava ali com a filha de Herodias, e aí diz a palavra do Senhor que ele agradou tanto aquela moça, que ele fez um juramento a ela. E o juramento que ele fez a ela era que ela poderia pedir o que ela quisesse, e assim ele faria. E como nós conhecemos a história da Bíblia e sabemos que quando um rei ele dava um decreto, quando o rei ele dava uma ordem, assinava, ele não poderia revogar, ele não poderia voltar atrás. Sendo assim, sabendo ela que ele tinha falado isso e ele não poderia voltar atrás, ela pediu a cabeça de João Batista num prato. E a Bíblia Sagrada diz que ele temeu, ele se arrependeu de ter dado esse presente a ela. Mas como era uma ordem, como era uma sentença e ele tinha que fazer, a Bíblia diz que assim ele fez. Ele enviou homens para que matassem João Batista, cortassem a cabeça dele e levassem para ela num prato. A Bíblia diz então que, diante desse cenário, os homens, os discípulos de Jesus, pegaram ali o corpo de João, enterraram, fizeram o sepultamento e foram atrás de Jesus para anunciar e falar o que tinha acontecido. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus ele fica sabendo do ocorrido, Jesus ele pega um barco, ele vai com seus discípulos para uma terra, para o deserto, aonde ele iria repousar, ali ele iria ficar tranquilo, ali ele iria ficar distante daquele povo. Só que a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus ele chega naquele lugar, ele foi surpreendido, porque uma grande multidão já estava ali esperando ele lá. E aí a Bíblia Sagrada diz que Jesus ele não poderia deixar aquela multidão ali de mãos vazias, porque ele olhava para aquela multidão e ele via aquele povo como ovelhas sem pastor. A Bíblia então vai dizer que Jesus moveu-se de íntima compaixão, e Jesus começa agora ali a cuidar daquele povo. Só que o texto vai dizer que depois dos milagres que Jesus fez, depois dos feitos que Jesus realizou, o povo então cogitou de levantar Jesus como um rei, mas de fato ele era um rei, ele veio como rei dos reis, porém eles não tinham esse pensamento, eles não tinham esse propósito, eles queriam torná-lo como rei, mas um rei político, um rei que assim atendesse à necessidade daquele povo. Quando Jesus ele fica sabendo disso, que o povo cogitava em levantar como rei político, então Jesus, como uma estratégia, ele pede para os seus discípulos pegarem um barco e irem em direção ao outro lado, porque ele temia de que os discípulos contaminassem com essa ideia. Então Jesus, para preservá-los, Jesus coloca num barco e manda em direção ao outro lado. E com isso Jesus diz no texto que ele iria despedir as multidões. É interessante que quando nós olhamos para o texto bíblico, para o livro que nós acabamos de ler, Jesus escolheu 12 homens. 12 homens que iria compor o seu ministério. E dentro desses homens que Jesus escolhe, você vai ver muitos personagens que a Bíblia menciona aqui. Mas um daqueles que nos chama a atenção é exatamente Pedro. É exatamente esse homem que a Bíblia vai nos falar, que era um grande pescador, que tinha um grande conhecimento nessa área, e tinha já um certo conhecimento. Jesus passa diante daquele homem que estava lavando as suas redes, e Jesus olha para aquele homem e faz um convite a ele. Jesus, quando olhou para ele, Jesus disse para ele: vinde a mim, que eu vou fazer de você um pescador de homens. E aí quando eu olhei para esse texto, eu fiquei surpreso, porque o convite que Jesus fez, talvez nos dias de hoje, muitos não aceitariam. Porque largar algo que estava certo,
largar algo que para ele já era algo certo, que trazia sustento para a sua família, ninguém abriria mão disso para seguir algo que não sabia se iria dar certo. Ainda mais quando fala de seguir um propósito, seguir um ministério. Mas a palavra do Senhor diz que Pedro imediatamente ele abandonou tudo o que ele tinha e seguiu o Senhor, porque isso ele ainda não tinha na sua bagagem, ele não tinha no seu currículo. Pescar peixe para ele era muito fácil. Agora pescar homens, isso entrou na mente dele, que ele queria saber como era. Mas mesmo assim a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Pedro, dando uma resposta de fé e obediência ao Senhor, ele largou tudo, exatamente tudo, e seguiu ao Senhor. O texto vai dizer então que o Pedro, juntamente com os demais, ao ouvirem a ordenança do Senhor, que era para eles pegar um barco e irem para o outro lado, a Bíblia Sagrada diz que no meio do caminho eles são pegos por uma tempestade que veio ao encontro deles. E diante do cumprimento de uma ordenança de Deus, muitas das vezes nós observamos aquilo que foi falado aqui nessa tarde. Nem sempre vai ser rosas no caminho, nem sempre vai ser fácil a caminhada. Diante de uma ordenança do Senhor, muitas das vezes nós vamos encontrar lutas, nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar provas, nós vamos encontrar espinhos. E a palavra do Senhor vai dizer aqui que haviam 2 relatos de tempestades no ministério de Jesus. A primeira tempestade nós vamos ver no mesmo evangelho de Mateus, capítulo de número 8 e o versículo de número 22. A palavra do Senhor diz que Jesus estava com os discípulos em um barco a caminho de Gadara, e Jesus estava no barco com eles, mas Jesus estava dormindo. E é interessante porque Jesus já tinha dito para aqueles discípulos antes de ir dormir, Jesus disse: passemos para o outro lado. Quando Jesus ele diz passemos, Jesus já estava dando aqui uma certeza para eles, que eles chegariam do outro lado. E a Bíblia Sagrada diz que se levanta uma tempestade e eles ali estão tomados de medo, vão acordar o Senhor, e Jesus ali ele acalma aquela tempestade. Já no segundo episódio que nós estamos falando aqui nessa tarde, no versículo 14, eles mais uma vez são atormentados pela tempestade. Só que nessa ocasião, Jesus não está no barco. Eles agora estão sozinhos. Eles estão vivendo esse momento de tempestade sozinhos. E Jesus aqui havia subido ao monte para orar. E esse texto é onde nós achamos fantástico, maravilhoso, cheio de graça de Deus para nós nessa tarde, porque muitas das vezes nós passamos por tantas lutas, passamos por tantas provas, estamos sozinhos dentro do barco, estamos caminhando, olhando as tempestades da vida ao nosso lado, parece que o leão está bramindo, perto já de nos devorar, e muitas das vezes nós achamos que Jesus não vai fazer nada, ou que talvez Jesus nos perdeu de vista. E quando nós olhamos o texto, a palavra do Senhor vai nos dizer que mesmo eles lá no mar, passando por essas dificuldades, Jesus não estava com eles no barco, mas Jesus não perdeu eles de vista onde eles estavam. E diante dessa palavra eu já quero liberar uma palavra de Deus para você aqui nessa tarde, que diante dessa prova que você está vivendo, diante dessa luta que você está enfrentando, parece que você acha que o céu está fechado, que Deus não está com você no barco, mas não significa que Ele perdeu você de vista.
Apesar de você estar vivendo essa luta, essa prova, essa dor, essa angústia, os céus estão olhando para você e dizendo: calma, porque no momento certo eu vou ir ao teu encontro, eu vou mudar a história da sua vida, eu vou mudar o que você está passando. Você acredita nessa palavra? A Bíblia Sagrada diz que Jesus estava lá no monte a orar, os discípulos estavam ali atormentados pelo mar, e Jesus os vendo passar por aquela dificuldade, Jesus não foi ao encontro deles. Como assim, irmão David? Porque muitas das vezes a gente ora e acha que a gente vai dobrar o joelho e o céu já vai se abrir, a resposta vai descer, alguém vai bater na porta da nossa casa trazendo aquilo que nós estamos esperando. Só que a Bíblia Sagrada diz que Jesus só veio na 4ª vigília da noite. Jesus não foi de imediato. E o texto vai dizer que era dividido em 4 partes. A primeira vigília da noite começava entre as 18 até as 21 horas. A segunda vigília da noite começava entre as 21 à meia-noite. A terceira vigília da noite começava entre a meia-noite e as 3 da manhã. E a 4ª vigília da noite começava entre as 3 da manhã e até as 6 da manhã. Agora imagina quanto tempo eles ficaram naquele mar, remando, as lutas, as tempestades, e Jesus lá, observando. Até o momento em que a Bíblia vai dizer que eles já estavam cansados, eles já estavam com tanto medo, já estavam tão fadigados, que eles já começaram a enxergar coisas. E aí eu entendo que muitas das vezes na nossa caminhada é normal, meu irmão, no momento da sua pouca força, no momento em que você está desesperado, você ter medo, você achar que vai morrer, que as coisas não vão acontecer. Mas quando Jesus ele vem andando por cima das águas, Jesus ele vem com a palavra de ânimo para aqueles que estão cansados. Jesus ele vem com a palavra de ânimo para aqueles que estão pensando em parar. Jesus vem com a palavra de ânimo para aqueles que estão pensando em desistir. Você está olhando e você está dizendo: Senhor, eu tenho medo, parece que eu vou morrer, as coisas não vão acontecer, as coisas não estão caminhando bem. Aí Jesus chega para você e diz: não tenha medo, não tenha medo. Por quê? Porque sou eu que estou aqui. Aleluia. E é interessante, porque se você olhar para esse texto profundamente, com o intuito de mastigar aquilo que o Senhor tem para a nossa alma aqui nessa tarde, você vai ver que muitas das vezes o Senhor chega diante de nós, e aí muitas das vezes a gente já quer cantar vitória, né? Porque Jesus já chegou, Jesus já veio, e alguém está dizendo: chegou a bênção, chegou a vitória. Só que não. Jesus não chegou acalmando a tempestade. Jesus não chegou já mudando a história. Porque diante do cenário que você está vivendo ainda tem muita coisa para acontecer. Jesus não vai chegar mudando, Jesus quer dar experiência para você aqui nessa tarde. E Jesus ele vai chegar, e Pedro, cheio de ousadia, Pedro olha para Jesus e vai dizer: Senhor, se é o Senhor mesmo que está aí, me manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Jesus olha para ele e fala: se você quer vir, meu filho, venha. E a palavra do Senhor vai dizer que Pedro sai do barco, e Pedro coloca os pés sobre o mar. Para alguém iria dizer: Pedro é maluco, Pedro vai começar a afundar, Pedro vai parar o ministério, Pedro vai morrer, vai acontecer algo triste aqui nesse momento. E a palavra do Senhor diz que Pedro não afunda. Pedro começou a andar por sobre as águas. E é interessante, porque quando Pedro ele sai, ele começa a caminhar por sobre as ondas, por sobre as águas, nós vemos que ele olhava para Jesus. E enquanto ele olhava para Jesus, ele estava caminhando, ele não estava preocupado aonde estavam os seus pés,
Ele não estava preocupado aonde é que ele estava pisando. Sabe por quê, meu querido? Porque o seu olhar não estava preocupado quem estava à sua volta. O seu olhar não estava preocupado com o cenário que estava vivendo. O seu olhar estava olhando para Jesus. E quando eu olho para a palavra, quando eu olho para o que Jesus quer revelar para nós nessa noite, é que quando nós estamos olhando, seguindo a ordenança de Jesus, quando nós estamos olhando simplesmente para Ele, não preocupando com o que está falando, com o que estão dizendo, ou o que eu estou passando no momento, o lugar aonde eu estou, o lugar que eu estou pisando é o menos importante, porque Isaías no capítulo de número 43, o versículo de número 2, ele vai dizer: quando eu passar pelas águas, o Senhor estará comigo, e quando pelos rios, ele não te submergirão, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Quando você estiver passando pelo vale, não é o vale que você tem que olhar, você tem que olhar para o Senhor, porque se ele disse que você vai chegar do outro lado, creia, porque ele vai fazer com que você chegue do outro lado, meu querido. Salmos 23, ele vai dizer: ainda, eu não estou vivendo isso, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você pode estar nessa tarde aqui, você entrou aqui, eu não sei o que você está passando, eu não sei o cenário que você está vivendo hoje, mas talvez você esteja vivendo num deserto, talvez você esteja no meio de uma tempestade, passando pelo vale, mas eu quero dizer para você nessa tarde, se os seus olhos estiverem fitos no Senhor, você vai atravessar, e isso só será possível na nossa vida, se nós não deixarmos com que as coisas que estão à nossa volta, faça nós perdermos o foco. Nós só vamos avançar se os nossos olhos continuar permanecendo nele. Pedro dá os passos, e os seus pequenos passos de fé duram apenas um momento, porque quando Pedro, ele tirou os olhos do Senhor, quando ele deixou de acreditar, quando ele olhou para o cenário que estava à sua volta, quando ele olhou para onde ele estava pisando, Pedro agora começa a ficar com medo, e o medo faz com que a sua fé suma. O medo te desestabiliza. O medo faz com que você deixe de orar. O medo faz com que muitas das vezes você deixe de vir ao culto, porque você já não acredita mais que Ele tem poder sobre os céus e a terra, que Ele ainda é o mesmo e pode mudar todas as circunstâncias da nossa vida. E Pedro, quando deixou o medo dominar o seu coração, a sua vida, a Bíblia diz que ele olhou para a tempestade e começou a afundar. E é interessante, e mesmo assim eu glorifico a Deus, porque Pedro olhou para o Senhor. Porque se ele se lembrasse que ele era um pescador, ele iria fazer igual a outra vez da pesca maravilhosa, ou naquela vez que Jesus foi com ele, depois de Jesus ressuscitar e ter o encontro com ele, onde Jesus fez o chamado nele, disse: você vai ser o pastor da igreja. Quando Jesus indaga a ele dizendo: tu me amas? Pedro pulou do barco e foi nadando, mas Pedro, tomado pelo medo, ele nem se lembrou que ele sabia nadar. Mas no momento da sua angústia, no momento do seu medo, ele olhou para o Senhor e disse: Senhor, salva-me, tenha de misericórdia de mim. E sabe qual é o mais bonito daquilo que Jesus nos ensina sobre o reino? É que Jesus vem até ele, Jesus estende a mão para Pedro, e quando Jesus olha para Pedro, Jesus diz: homem de pequena fé. Sabe qual é a palavra que Jesus liberou para Pedro?
Por que você duvidou? Você não estava com coragem suficiente para vir? Você não queria vir? Por que você duvidou? Mas é aqui a lição que esse texto nos dá aqui nessa tarde. É inconfundível, porque se nós tirarmos os olhos de Jesus e se nós concentrarmos nas nossas circunstâncias, nós cairemos sob o peso dos nossos problemas. Alguém pode até olhar para você assim como olhou para Pedro, e talvez alguém olhar e dizer: ah, mas Pedro afundou, Pedro não conseguiu chegar até Jesus, Pedro não foi além, Pedro estagnou, Pedro caiu ali. Sim, isso é verdade, mas se nós olharmos e pararmos para prestar atenção, quantas pessoas nunca saiu da onde está porque não teve coragem de dizer: Senhor, me faz ir além, me faz seguir em frente. E aí você chega aqui e você fala: Senhor, eu tentei, eu fui, mas não consegui chegar. Mas Pedro foi assim também. E aí você vai parar no caminho porque alguém está te apontando, porque alguém está olhando para você e disse: você caiu, você parou? Quantos passos você deu até parar? Será que isso não vale de nada? E quem não saiu do lugar ainda, que só está ali para apontar? Porque um tempo que nós estamos vivendo hoje, as pessoas elas apontam para aquilo que você está vivendo agora. E quando Jesus chega diante de Pedro, Jesus não chega condenando. Jesus não chegou para ele dizendo: olha, por que você não foi? Você não é um discípulo, você tinha que ter coragem, você tinha que ter fé o suficiente. Jesus não chegou apontando a ele. Jesus estendeu a mão e o levantou, porque o reino nos ensina que a proposta do reino sempre será estender a mão para quem está caído e nunca apontar o motivo daquele que caiu. Pedro caiu, sim. Pedro afundou, começou a afundar, sim. Mas nós aprendemos nessa tarde que a decisão é sua, em ficar como está ou querer mudança do Senhor nessa tarde. A decisão é sua nessa tarde, em querer continuar paralisado, estagnado, em não ver as coisas andar, em não ver o agir de Deus sobre a sua vida, ou querer viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Porque quando o Senhor estendeu a mão para Pedro, quando o Senhor o levantou, nós vemos aqui nessa tarde, e eu fico feliz demais, porque talvez, eu não sei como você chegou aqui, talvez você chegou aqui ferido, as tempestades da vida te alcançou, e você já não tem força para aguentar, e você paralisou no caminho. Talvez você entrou aqui frustrado, cheio de traumas, porque caiu enquanto caminhava, mas Jesus te trouxe aqui nessa tarde para dar uma palavra para você aqui. Se você aceitar e você quiser mudança do Senhor, hoje Ele te estende a mão. Hoje Ele vai te pegar no colo e vai fazer você chegar aonde Ele falou que você chegaria. Porque as tempestades que se levantam contra nós, elas não vêm para nos paralisar. As tempestades que se levantam contra mim e contra a tua vida, é Deus nos dando uma direção, é Deus nos dando fortalecimento, é Deus mostrando para a gente que a gente ainda não é forte o suficiente para aguentar, para fazer aquilo que Ele tem para nós. É por isso que Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: hoje eu vou estender a mão para você, hoje eu vou te levantar mais uma vez, para que você mostre para o povo, mostre para o mundo, que aquilo que eu tenho para a sua vida vai se concretizar, porque aquele que é fiel para falar, Ele também é fiel para cumprir e para realizar na tua vida. Para nós encerrarmos aqui nessa tarde, o que mais nos chama a atenção aqui é que diante dessa palavra, e eu quero dizer isso aqui para alguém, que Pedro ele caiu, sim,
E quando nós olhamos o texto, olhamos para a palavra, o que mais nos chama a atenção aqui é que Pedro, quando ele começa a afundar, quando Pedro ele começa a cair no peso do medo, isso só acontece na ida. Talvez você chegou aqui dizendo: mas estão me apontando, estão me criticando, porque eu dei o primeiro passo e as coisas não saíram como eu esperava. Eu dei o primeiro passo, os planos foram frustrados, decepções, angústias, traumas. Isso aconteceu com Pedro, mas só aconteceu na ida. Quando nós olhamos o texto, nós vemos que na volta não aconteceu. E talvez você se pergunta: por que não aconteceu? Porque na ida, quando Pedro foi, ele foi tomado de coragem. Ele estava ansioso. Ele queria ver aquele milagre acontecer. Ele estava olhando para Jesus. Mas mesmo assim aconteceu porque ele foi sozinho. Agora na volta, ele já não volta sozinho. Ele volta de mãos dadas com Jesus. E por isso que Pedro não afunda. O que Jesus está dizendo para alguém nessa tarde é: se você decidir fazer tudo sozinho, as coisas vão dar errado. Se você decidir tomar os seus planos, tomar a rédea da situação, os seus planos vão ser frustrados. Mas se você quiser viver um novo de Deus para a tua vida, vem andar comigo. E sabe o que é mais bonito nesse texto? Que o Senhor falou fortemente ao meu coração, é que muitas das vezes a gente é tão decepcionado com certas situações na nossa vida, que muitas das vezes a gente quer fugir, a gente quer pegar outros caminhos, porque a gente tem medo ou a gente tem vergonha das pessoas olhar para a gente e dizer: olha lá o frustrado, olha lá aquele que caiu, aquele que não deu certo o plano dele, o plano dela não deu certo, olha lá. A gente tem medo de vivenciar essas coisas, aí a gente quer mudar de caminho. Só que Jesus, quando estende a mão, pega na mão de Pedro e volta por sobre o mar, isso aqui não está na Bíblia não, mas é a minha mente de pregador conjecturando. Eu imagino o Senhor dizendo: Pedro, Jesus, vamos por aqui não, porque aqui eu já fui frustrado, aqui foi onde eu afundei. Jesus fala: nós vamos voltar pelo mesmo caminho que você veio. Você crê nisso? Levante a sua mão assim, ó. Jesus está dizendo para você nessa tarde, talvez você tentou mudar o caminho, porque você teve medo do que as pessoas iriam dizer de você, só que Jesus está dizendo para você: você vai voltar pelo mesmo caminho que você veio. Você vai andar por cima daquilo que lhe causou medo. Você vai andar por cima daquilo que lhe causou dor. Você vai voltar e não vai afundar de novo, porque agora você não está sozinho, agora você está comigo. E tudo aquilo que lhe causou medo, tudo aquilo que lhe causou dor, tudo aquilo que fez você ser frustrado, o Senhor está dizendo hoje: você vai passar por cima, porque o Senhor nessa tarde, Ele toma você aqui, Ele vai te levantar, Ele vai te encorajar, porque tudo aquilo que Ele tem reservado para você, o inferno pode se levantar, as tempestades podem se levantar, mas o Deus do céu veio aqui nessa tarde para trazer resposta para o seu coração e dizer que Ele é o Todo-Poderoso e Ele ainda está contigo nessa causa. Ele ainda está contigo nessa peleja. Basta você crer, basta você descansar, basta você acreditar que Ele ainda continua sendo o mesmo. Ele é o teu Pai. Ele é o teu amigo, Ele é o teu Senhor. E aqui eu quero finalizar dizendo para você, Lucas capítulo 6, versículo 47 e 49. Haviam 2 homens. Os 2 homens recebem uma missão essa de construir casas. E a missão que o Senhor direcionou àqueles homens era igual para ambos. Porém, quando nós olhamos para o texto,
nós vamos ver que a forma de construção foi diferente de cada um deles. A Bíblia diz que um edificou a casa sobre a areia. Quando veio o vento, quando veio a tempestade, derrubou a casa. Já o outro, a Bíblia Sagrada diz que ele alicerçou a sua casa sobre a rocha. E quando veio a tempestade, porque a luta que vem para quem é de Deus e para quem não é, ela vem para igual. E ela veio sobre aquele que construiu a casa sobre a rocha. Mas a Bíblia diz que a tempestade não conseguiu derrubar a sua casa. Porque diz a Bíblia que a sua casa estava firmada sobre a rocha. A verdade é que a tempestade, ela vem sobre todos nós. E o que vai garantir se nós vamos sobreviver às tempestades ou não, é a maneira como nós decidimos estabelecer a nossa fé em Deus. A missionária foi muito feliz em dizer aqui: seguir ao Senhor não é fácil. O evangelho da facilidade, como muitos pregam por aí afora, esse não é o evangelho de Cristo. Mas em todo modo eu quero dizer para você que nessa noite, que ainda que você siga fielmente ao Senhor, as tempestades da vida virão, as lutas virão sobre nós, mas se nós tivermos firmes em Deus, se nós não deixarmos com que as lutas, as provas nos sufoquem, tenha fé no Senhor, porque diante daquilo que Ele falou, que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Mas irmão David, você não sabe, já é 2 anos que eu luto com essa luta, já é tantos anos, já se passaram tanto tempo, e parece que nada está acontecendo. Oh, glória. Eu sinto Deus direcionar a palavra para alguém aqui nessa tarde. Alacamandara séria. Que o tempo está chegando. Só confie mais um pouquinho. Só descanse mais um pouquinho. Porque o que há de vir, virá. E haverá um cântico novo sobre a sua boca. E muitos que desacreditaram, que olharam para você, que julgaram você, que caluniaram você, que julgaram, que falaram que você não seguiria, que os seus planos seriam frustrados, e você acreditou, até muitas das vezes engavetou o seu plano, o seu sonho, o seu projeto. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa tarde: chegou o momento de você abrir aquela gaveta, chegou o momento de você começar a crer na palavra que o Senhor liberou para a sua vida, chegou o momento de você começar a crer na promessa. Ah, mas foi desde quando ainda estava no ventre da minha mãe. Sim, começa a acreditar, porque eu sou o Senhor que estou aqui nessa tarde e faço coisa nova sobre a sua vida. Se o mar se levantou, fica tranquilo, porque eu libero palavra para você aqui nessa tarde. Eu acalmo o mar, eu acalmo a tempestade, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Você acredita? Levante a sua mão para o céu e começa a glorificar a Ele, porque no glória que você dá, Deus quebra correntes aqui nessa tarde. No glória que você dá, as portas se abrem, o nome do Senhor é glorificado aqui neste lugar. Se coloque sobre seus pés. Aleluia. Quero orar por você. Se o pastor puder colocar o hino de canção e louvor, Planos Frustrados, ou é o mar revolto, alguma coisa assim, para nós cantarmos aqui. Conhece, Valéria? Vem me ajudar. Nós vamos louvar ao Senhor nessa tarde. Você vai orar ao Senhor. Pronto. Missionária Edna, glória. Creia que nesse cenário de tempestade, de dificuldade, de luta que você está passando, o Senhor tem muito a te ensinar. Nós vamos cantar exatamente essa canção nessa tarde. Você curva a sua cabeça, coloca a mão no teu coração. Deixa o Senhor falar com você nessa tarde.
porque Ele quer trazer paz para você, Ele quer trazer resposta para o seu coração nessa tarde. E essa canção ela é muito forte porque fala que diante dos planos que é frustrados o Senhor, Ele nos ensina e Ele traz calmaria para nós. Amém? Pode soltar. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Você pode erguer a sua mão ao céu. Mas o dono desse mar também é meu dono. Aleluia. Ele não me abandonou, pois sei, está me ensinando. Diante desse mar revolto, olha o que o Senhor te diz. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota Ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Aleluia. Glória a Deus. Nós cremos. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo, Jesus. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Você crê nisso nessa tarde? Glória a Deus. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Mas o dono desse mar, declare nessa tarde. Mas o dono desse mar, Ele é dono do mar, mas Ele é seu dono também. Também é meu dono. Declare. Ele não te abandonou, eu sei. Está me ensinando. O que Ele está te ensinando aqui nessa tarde? Me ensinando a depender, diga, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota Ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus. Obrigado, Deus. Que Deus abençoe. Glória a Que Deus continue a falar ao seu coração. Que você continue a orar por nós. Estaremos retornando ali para Paraíba, segunda-feira à noite nós estamos viajando. Ore por nós, não tem sido fácil, né? Mas cremos que a vitória é certa e assim permitindo Deus, voltaremos. Né? Não sei quanto tempo, mas voltaremos. E estando por aqui, com certeza nós vamos aparecer aqui para glorificar juntamente com os irmãos. Queridos, Deus abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. E as palmas louvem ao Senhor Jesus.
Glória a Deus. Glória. Eu gostaria de convidar o pastor Jefferson e que o David continuasse aqui. O pastor Jefferson orar pela vida dele, né? Orar pela viagem dele, pela família dele, né? Que ele venha chegar lá na Paraíba e seja só bênção. Eu estava acompanhando, estava pregando demais, né? Mas a gente sabe que o adversário, ele é terrível, mas maior é o nosso Deus. E leve essa calmaria do Senhor para a sua casa, para a sua vida. Que Deus abençoe. E quarta-feira, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui novamente. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. E a palavra está com o nosso pastor para orar e nos abençoar. Aleluia, graças a Deus, né? Vamos orar pela vida do servo do Senhor, a que Deus venha abençoá-lo lá naquela terra boa. Já estive lá, bom, João Pessoa, estive ali, passei por ali, lugar bonito, que puderam um dia ir lá ver as praias, muito bom, né? Tem lugar para ficar já, né? Já tem casa lá. Olha, os irmãos quiserem, já pega o endereço, já tem casa em nome de Jesus. Nós vamos orar para Deus abençoar a vida do servo do Senhor e ser gratos, porque nessa tarde o Senhor já falou conosco. Nosso Deus, Pai querido, Deus eterno, obrigado, Senhor, pela vida do teu servo nessa tarde. Obrigado, meu Deus, que o Senhor tem levantado ele, Senhor, para levar a tua palavra, para anunciar o teu evangelho. Então nós agradecemos, ó Pai querido, pelo teu amor e o teu carinho na vida do teu filho. Continue abençoando a ele, a sua casa, a sua família, todos, ó Pai, leva-o em paz de volta ao seu lar, que lá ele seja também grandemente usado nas tuas mãos para anunciar e falar da tua palavra, Senhor, anunciar o teu evangelho, que todo mal, toda cadeia, Senhor, seja jogado por terra e que ele viva os milagres, as bênçãos, as maravilhas, ó Pai. Da mesma maneira pedimos, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, despede o teu povo em paz, leva os teus filhos em segurança, dá-lhes, ó Pai querido, o resto de semana vitorioso, abençoadíssimo, e se assim for de tua vontade, juntos possamos estar mais uma vez para glorificar e adorar o teu nome. Pedimos, Pai, abençoamos a tua igreja em nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a íntima comunhão do Espírito Santo do Senhor seja sobre todos vós, hoje para todos sempre, todos digam amém. Que Deus vos abençoe em nome